Olá, que tal? Então vamos a mais uma super live. Hoje, falando sobre a diferença entre ser bom ou ruim, salvar e ajudar. A dita dependência emocional ou codependência emocional. Que papel que tu exerce nessa relação? Já parou para pensar? Se tu é salvadora, se tu é vítima, se tu é tirana ou até uma anoréxica emocional? Pois hoje eu vou pincelar um pouco sobre isso, principalmente falando a diferença entre ajudar e salvar. Porque quantas vezes a gente acaba assumindo responsabilidades que nem são nossas, ou sofrendo por conta de ver o outro sofrendo e querendo ajudar, porque sabe, se for por aqui, eu já conheço esse caminho, eu consigo ajudar. E muitas vezes a gente nem percebe o quanto pode estar criando emaranhados por conta dessas relações de codependência que a gente acessa e cria e se envolve. E não necessariamente eu falo aqui que a codependência é como se fosse um relacionamento necessariamente tóxico, no sentido de o outro com certeza te fazer mal. Não, aqui pode ter certeza que nós, tô me incluindo, a gente vai se retroalimentando nas nossas relações. Porque se eu tenho uma salvadora, é porque eu tenho uma vítima que quer salva. E aí quando não vai bem essa relação, eu posso ter uma tirana. Ou, para ir contra tudo isso, uma anoréxica emocionalmente. Essa live aqui é mais para falar sobre o significado de salvar e de ajudar. Então, eu não vou entrar tão a fundo assim em todos esses personagens. Mas vamos lá. Muitas vezes me questionam assim, Elisa, como é que eu posso fazer para lidar com uma pessoa que tá namorando com um cara que não é legal? Ainda que eu diga que eu não sou conselheira matrimonial, mas que o que eu atuo, com as técnicas e ferramentas que eu utilizo, vai impactar diretamente em todos os teus relacionamentos pessoal, profissional, social, amizade e tal, contigo mesma. Eu respondo normalmente pra pessoa. Tu vai ajudar, primeiro, se tu foi solicitada. Muitas vezes, nesse ímpeto de ajudar, a gente sai dando a nossa opinião. E aí eu te questiono. E alguém pediu a tua opinião? E alguém quer saber o que tu acha ou deixa de achar a respeito de tal coisa, do que ela está fazendo com a vida dela? Não. Então, primeira regrinha do ajudar é ajude quando solicitada. Tá, mas e aonde vem o salvar? É que nessa de salvar é muito interessante que quem salva se sente até especial. Não dá pra tirar o mérito dessa pessoa que salva. Ela é generosa, ela faz muito pelos outros e muitas vezes acaba não fazendo por si. Mas ser a salvadora da pátria é uma forma de não enxergar a si mesmo. É uma forma de anestesia. Sim, vamos supor que tu tem... Acompanha comigo o raciocínio do ovo que eu vou fazer contigo. São de esferas, né? Mas pensa na gema do ovo. Depois pensa na clara. E depois pensa na casca. A gema é onde nós estamos no nosso eixo. É onde a gente tá bem, tá tranquila, tá equilibrada, tá exercendo a nossa plenitude. A clara, a segunda camada, ela é a camada de dor. É onde acontecem os desconfortos e tal, e tu te sente mal com aquilo tudo. E a casca é a forma que tu encontrou para se proteger, para não sentir dor, para se anestesiar, para se amortecer. Então, normalmente, a gente, por não ter consciência dessas dinâmicas que a gente desenvolve, a gente faz o quê? Sai da gema, desequilibrou, entrou na clara, meu Deus, tô sentindo dor. E o ser humaninho foi programado para quê? Para fugir da dor e ir em busca do prazer, da felicidade.
Então, se eu não quero dor, pelo amor de Deus, o que eu faço? Vai se proteger. Quando o caminho certo é da dor voltar pro eixo. Só que para eu voltar pro eixo, eu vou ter que passar por essa dor, por tudo isso, eu vou ter que olhar para ela. Então, por isso que normalmente a gente arranja meios para se proteger. Então, pode ser descontar o que tu tá sentindo na comida, pode ser vai pro shopping para fazer compras, várias coisas que a gente faz para se anestesiar. Então, aqui, nesse caso, a salvadora, ela um dia entendeu que ela fazendo muito pelos outros, ela ia ter reconhecimento, ela ia pertencer, porque ela ia ser benquista, as pessoas iam querer ter ela por perto. Ela escuta palavras que afirmam o quanto ela é legal, então isso vai se retroalimentando. Em contrapartida, o que ela tem além de todos esses benefícios? O benefício de não olhar para si. O benefício de se ocupar com o outro, se ocupar com a vida do outro. Sabe aquela pessoa que tá sempre ajudando, que tá no telefone, e aí fala da fulana, e aí quando vai é pra ficar sozinha, ela simplesmente não consegue. Porque ela fica lembrando as coisas que ela pode fazer pelos outros, ela tá estudando uma coisa, deixa eu mostrar isso pra outra pessoa e tal, e aí vai se ocupando desse tempo que vai salvando e tal. Mas o Salvador quer que as coisas sejam feitas do jeito dele, por meio do caminho que ele está mostrando para outra pessoa. E aí vem o segundo personagem dessa relação, que é a vítima. A vítima acha, eu adorava, meus pais diziam assim, né? A vítima acha que tudo é intriga da oposição. A vítima, ela é consequência, ela não é causa. Então, é o universo conspirando contra ela, são os outros, é o olho gordo, é a inveja, sabe? Nunca ela vai ser causa das coisas que aconteceram. E mais, ela sempre vai ter uma justificativa para o que não deu certo, para o que ela deixou de cumprir, aquilo tudo. E aí entra a terceira, a tirana. A tirana é uma salvadora que tinha uma vítima para alimentar esse lado dela, mas a vítima não fez o que ela disse. Tipo, eu mostrei para ela como ela deveria fazer. Eu ajeitei tudo, eu deixei mastigadinho e ela não foi capaz de fazer. E aí começa com esse tipo de discurso, um discurso de tirania, assim, um discurso em que a salvadora passa a ser a agressora, o algoz. Então, uma coisa vai retroalimentando a outra. Se eu tenho uma salvadora, é porque eu tenho uma vítima. E se eu tiver uma tirana, é porque eu tenho uma vítima que não fez o que o salvador tinha certeza que ela deveria fazer. Como assim, né? Então, vai se sentindo a salvadora, né? Desprestigiada, não reconhecida. Eu faço tudo por ti, tu me devolve assim. Eu faço tudo por ti, eu te digo o que fazer e tu vai lá e não faz. Tem que continuar mesmo com essa vida. Vai tendo essa dinâmica. É complicado isso. Então, nós, na nossa vida, nas nossas relações, nós transitamos por essas três figuras. Vou deixar para outro momento falar sobre a anoréxica emocional. Mas nós ficamos passando pela salvadora, pela vítima e pela tirana. Só que a depender da fase que nós nos encontramos, vai predominar uma. E aí tu começa a pensar como é que tá na tua vida. Qual que tem mais predominado para ti? A tua salvadora, a tua vítima, a tua tirana. Eu percebo que mais nos meus primeiros anos de vidinha, dentro dos meus 37, eu era vítima. E vítima também é um sabotador, porque a gente manipula a realidade, faz os outros sentirem peninha de nós, a gente consegue as coisas, porque a grande maioria das pessoas quer ver o outro feliz. Ainda que eu vou dizer sempre, não se dê muita importância, porque cada um de nós, eu, tu aqui que tá me assistindo, a gente tá preocupado no final das contas com a nossa própria felicidade. Então, ainda que eu utilize uma dessas
figuras, é sempre pensando, no final das contas, na minha felicidade, né? Porque o salvador, ele acaba se sentindo especial, acaba se sentindo superior por fazer pelos outros e muitas vezes escuta das outras pessoas. Eu não acredito que tu tá fazendo isso pra essa pessoa. Eu não acredito que tu tá fazendo isso. E é como se ela deletasse isso e pensasse, eles não entendem, eles não são assim como eu sou, generosa e tal. E vai se colocando num lugar diferenciado, num pedestal. Isso não é consciente, essas dinâmicas. Elas são dinâmicas que a gente desenvolveu lá da nossa infância e traz pra vida adulta. E isso faz com que tu te proteja de sentir dor. E como eu disse, é o que nós mais buscamos, desde que o mundo é mundo, desde o homem das cavernas, que é fugir da dor e ir em busca do prazer. Já a vítima é tudo é responsabilidade dos outros. São os pais que não entendem, é o marido, o namorado, o noivo, que não consegue, não acompanha o raciocínio. Ela sempre se sente pequenininha, injustiçada, que os outros têm sorte, que ela não teve oportunidades, que porque não fizeram isso por mim. É como se o mundo devesse algo para ela. É como se ela tivesse o direito de exigir tudo o que falta para ela dos outros, das circunstâncias externas. Então ela vai conseguindo essa manipulação. Aí uma coisa que eu gosto de dizer assim, cuidado com ser a vítima. Porque vítima chega um ponto que ela enche o saco. Sabe? Porque ela tá lá sempre no fundo do poço, porque vale a pena estar no fundo do poço, porque ela consegue as coisas assim, porque ela tem atenção, porque ela esbarra com uma salvadora que vai fazer tudo por ela, que vai ajudar ela. E daqui a pouco, o dia que essa vítima não faz o que a salvadora quer, o que acontece? Vem a tirana. Ou a própria vítima pode se tornar uma tirana. Tipo, mas como assim? Tu não vai me ajudar mais? Tu não tá vendo que eu tô mal? Só que uma das coisas que eu sempre falo é que vítima demais enche o saco. Sabe? A pessoa tá pra baixo, aí tu tá tentando ajudar, não salvar. A pessoa tá sempre pra baixo, tu pede ajuda, tu vai lá, ajuda, diz uma, diz duas, diz três. Pô, uma hora ela não vira o disco, não sai do lugar, tu realmente enche o saco e sai. Não vira a tirana, tu sai. Por quê? Porque tu estava ajudando, não estava salvando. Salvar é quando eu me posiciono de uma forma em que eu mais olho para os outros do que a mim mesma. E nessa de mais olhar para os outros, eu posso desligar das minhas dores e varrer elas para debaixo do tapete. E aí, então, eu vou só me ocupando com isso. E é claro que daí minha vida não vai pro lugar. Não, melhor dizendo, ela permanece no mesmo lugar, ela não sai do lugar. Porque quem tá salvando só se ocupa dos outros. Que tempo vai ter se não olha pra si, pras coisas que tem que fazer? Porque muitas vezes é incômodo, é desconfortável evoluir. E aí tu tá lá que... É mais fácil colocar o dedo pros outros. Muitas salvadoras da pátria não conquistaram nada na vida, porque sempre olharam para o outro, para não ter que olhar para si. E em contrapartida, muitas vítimas também, porque tem os ganhos em ser vítima. Tá, Elisa, e o que faz com isso? Bom, primeiro, a gente começa a perceber que dinâmica que a gente tem mais utilizado. É salvadora? É vítima? E a partir dessa consciência, quando tu tiver te comportando e as coisas acontecendo no teu dia a dia, é começar a se pegar no pulo do gato. Quando tu vai reagir dessa forma, como a salvadora, como a vítima. E a partir disso, respirar fundo e pensar, tá, como eu, adulta, escolho reagir. Então, vamos lá. A salvadora vai se perguntar, solicitaram minha ajuda? Não. Então, a salvadora vai ficar se batendo por dentro. Eu sei que eu já fui muito salvadora. Porque, pô, ela sabe qual é o caminho, ela sabe o que fazer e tal. Só que ela precisa se dar limite
que isso é uma grande forma de se desenvolver, do tipo, não pega isso pra ti, deixa esse peso com o outro, e uma forma de aprender a respeitar o outro, respeitar o processo evolutivo do outro. Talvez ele passe por essa existência e nunca aprenda, mas essa é a escolha dele, esse é o caminho dele. Agora, tu foi solicitada concretamente a ajudar, tu vai ajudar, mas vai ajudar dentro do que o outro solicitou, na medida do que ele precisa e na medida do que tu tem para oferecer de ajuda. Porque essas relações, elas precisam de equilíbrio entre o dar, equilíbrio entre o receber. Do contrário, a gente, eu creio, nós vamos criando um emaranhado. A gente vai trazendo responsabilidades para nós por querer salvar o mundo, ou a gente vai criando um desnível muito grande em quem tanto nos dá, daí no caso da vítima, né? A vítima só quer receber, só quer receber, só quer receber. Pô, não tem como dar certo, precisa ter equilíbrio nessas relações, tanto de quem toma quanto de quem recebe. Aí eu sempre alerto, em termos de constelações sistêmicas, que a relação dos pais e dos filhos, ela é naturalmente desequilibrada. Como assim? É que os pais te deram a vida, nos deram a vida, então a gente dificilmente vai ter como equilibrar. Os filhos, em regra, tomam dos pais e os pais dão. Essa é a ordem natural entre a relação de pais e filhos, que sempre será uma relação desequilibrada porque os pais são maiores que os filhos. Agora, quando eu tô numa relação de igual para igual, com colegas de trabalho da mesma hierarquia, porque o trabalho também é um sistema, quando eu estou nas minhas relações de amizade, quando eu estou na minha relação afetiva, eu também estou de igual para igual. É importante manter esse equilíbrio entre dar e receber, porque senão quem recebe muito e não sabe receber vai se sentir em débito e vai começar a não receber e inclusive vai querer sair, porque ele vai começar a se sentir pequeno e não grande. E quem só dá, daqui a pouco vai se sentir vazio, vai faltar receber, vai se sentir seca por dentro e também vai sair dessa relação. Então, percebe como aqui eu estou usando várias linguagens, estou usando programação neurolinguística, estou usando constelações sistêmicas e tudo mais. Porque no final das contas é como a gente estrutura a nossa experiência que acontece aqui dentro. É isso que faz com que eu reaja. Reaja de acordo com o quê? Com as experiências que eu tive no meu passado, com as crenças que eu adquiri, com os valores que eu carrego, com os critérios para decidir que eu fui desenvolvendo. Então, se isso não tiver alinhado, revisitado, curado, daria para dizer, resolvido é o termo mais correto, é óbvio que isso vai continuar impactando na tua vida. E a primeira coisa, o primeiro caminho, a primeira luz no fim do túnel, que eu sempre gosto de dizer que já é 50% do resultado, é justamente o tornar consciente. E já aproveito aqui para te deixar o convite. A partir do dia 16 até o dia 22 de novembro, eu vou estar realizando a Semana da Metamorfose, evento 100% online, 100% gratuito, para te ajudar com isso tudo, com ansiedade, com medos, com a baixa autoestima, com falta de disciplina, procrastinação, tudo isso que é oriundo desses estados emocionais que a gente acessa e se comporta na vida adulta. 100% online, 100% gratuito, é só ir no link da minha bio e te inscrever. Porque a jornada da tua mudança, ela começa, a metamorfose que tu tá te expondo a viver, ela começa justamente com essas informações de, opa, eu tenho isso. Como é que eu posso resolver? Eu posso resolver dessa forma, ela me deu esse conhecimento, uma ferramenta e tal, que é isso que eu me proponho a fazer sempre aqui nas lives e agora uma forma mais intensiva nessa Semana da Metamorfose. 50% da resolução dos teus problemas é começar a tornar consciente.
os outros, vamos dizer, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, acho que deu 50 aqui, será colocar em prática ferramentas, conhecimento, desafiar crenças limitantes, viver esse processo de metamorfose, começar a caminhar na jornada da tua mudança. E acompanhado sempre é muito melhor. Então, vou finalizar por aqui a live e te vejo na próxima live às 12h12 e na jornada da mudança, na semana da metamorfose. Vai lá no link da minha bio, te inscreve, vai ser muito legal. Um beijo enorme!